Em um instante mais breve que um piscar de olhos, nasceu tudo: o espaço, o tempo, a matéria e a possibilidade de que você esteja ouvindo isso agora. Este audiolivro te acompanha em uma viagem relaxante pelos dados mais fascinantes do universo, começando por esse primeiro segundo em que tudo começou. Desde explosões invisíveis de energia pura até os átomos que formam seu corpo, cada dado revela como do nada surgiu o tudo. E enquanto você descansa, sua mente desliza entre os segredos do cosmos, um por um. Visualizemos o universo como um balão completamente desinflado. Durante esse primeiro segundo, o balão começou a se inflar de maneira incrível, como se estivesse absorvendo toda a energia e matéria que existia. Esse processo, conhecido como Big Bang, não foi uma explosão no sentido convencional, mas sim uma expansão rápida e caótica do espaço. Mas o que desencadeou tudo isso? Por que, de repente, em um momento infinitamente pequeno, tudo começou a mudar? A resposta a essa pergunta continua sendo um enigma que os cientistas tentam decifrar. Mas o que sabemos é que, antes do Big Bang, não havia nada como entendemos. Não havia tempo, nem espaço, nem matéria. Apenas um ponto infinitamente denso e quente. Imaginem um pequeno ponto que contém toda a energia do universo. Essa é a essência do Big Bang. Como algo tão pequeno pode conter tanto? Durante o primeiro segundo, as condições eram extremas. A temperatura era tão alta que as partículas elementares, como elétrons e quarks, estavam em constante luta para se separar e formar a matéria. A energia vibrava de uma maneira que nunca mais experimentamos. Mas como essa energia se traduz nas coisas reais que podemos ver e tocar? Os cientistas propuseram que, ao esfriar, essa energia começou a se combinar e a formar as primeiras partículas. Imaginem os átomos como pequenas peças de um quebra-cabeça que no início estavam dispersas, mas que, à medida que o universo esfriava, começaram a se encaixar umas nas outras. Dessa forma, em questão de segundos, foram lançadas as bases do que mais tarde se tornaria estrelas, planetas e, eventualmente, nós. Um dos aspectos mais fascinantes do primeiro segundo é como se estabeleceram as forças fundamentais do universo. A gravidade e as forças nucleares começaram a tomar forma, determinando como as partículas interagiriam entre si. Pensem na gravidade como um ímã invisível que atrai as coisas para si. Sem essas forças, o universo seria um lugar completamente diferente. Mas, o que teria acontecido se essas forças não tivessem se formado como se formaram? Enquanto tudo isso ocorria, o próprio tempo também estava em sua infância. Como medimos o tempo em um universo que ainda está em gestação? Os cientistas utilizam algo conhecido como o tempo de Planck, que é a menor escala de tempo que podemos medir. É como tentar medir o tempo em um instante tão breve que parece quase inexistente. No entanto, nesse instante, o tempo começou a fluir, marcando o início de tudo. Então, nesse primeiro segundo, como a energia do Big Bang se transformou em matéria tangível? Durante aqueles primeiros momentos, a energia se transformou em partículas subatômicas, e essas partículas se agruparam para formar os primeiros átomos. Imaginemos que estamos cozinhando uma receita. Primeiro, precisamos dos ingredientes, a energia, para depois combiná-los e obter o prato final, os átomos. Sem esse primeiro passo, nada do que temos existiria. A teoria da inflação também desempenha um papel crucial em nossa história. Essa ideia sugere que, em uma fração de segundo, o universo se expandiu a uma velocidade incrível, muito mais rápida que a luz. Esse fenômeno é como inflar um balão de forma quase instantânea. À medida que o universo se expandia, as pequenas irregularidades que se formavam na matéria se tornaram as sementes das galáxias e estruturas cósmicas que conhecemos hoje. Mas, que implicações essa expansão tem para a nossa compreensão do cosmos? A radiação cósmica de fundo é outro legado desse primeiro segundo. Essa radiação é como um eco distante do Big Bang, um vestígio que ainda podemos detectar hoje em dia. A importância dessa radiação não pode ser subestimada, pois nos fornece pistas sobre a composição e a evolução do universo. É como ouvir uma gravação de um evento que ocorreu há bilhões de anos, uma janela para o passado. À medida que refletimos sobre esse primeiro segundo, surge uma pergunta intrigante: como a água se formou em nosso planeta? A história da água na Terra está entrelaçada com os eventos do Big Bang e a evolução do universo. A formação de oceanos, rios e lagos não é apenas um fenômeno terrestre, mas um reflexo de processos cósmicos que remontam àqueles primeiros instantes.
Desde a origem da água, podemos seguir um fio que nos leva aos cometas e meteoritos. Esses corpos celestes são considerados como cápsulas do tempo do Sistema Solar, portadores de água e compostos orgânicos que poderiam ter contribuído para a criação da vida em nosso planeta. Imaginem esses viajantes cósmicos cruzando o espaço, trazendo consigo os ingredientes necessários para a vida. O mistério desse primeiro segundo é apenas o começo de uma história que se desenrola ao longo de bilhões de anos. Desde o nascimento do universo até a formação da Terra, cada etapa está interconectada. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar buscando respostas, a explorar como aqueles momentos iniciais moldaram nosso presente e, potencialmente, nosso futuro. O que mais o universo nos reserva em sua vastidão infinita? A busca pelo conhecimento continua, convidando-nos a fazer parte dessa incrível narrativa cósmica. O que poderia provocar uma explosão tão monumental que daria origem a tudo o que conhecemos? O Big Bang, essa explosão inicial que deixou uma marca indelével na história do universo, é o tema fascinante que exploraremos agora. Em um instante, o que antes era um ponto infinitamente pequeno, quente e denso, se transformou em um vasto universo em expansão. Mas como isso aconteceu? E o que isso realmente significa? Para entender o Big Bang, é útil imaginar um balão. Quando o inflamos, cada parte da superfície se afasta das outras. Da mesma forma, o universo está se expandindo desde aquele primeiro momento explosivo. Mas o que havia antes dessa explosão? A resposta é desconcertante, pois na verdade não havia um antes no sentido convencional. Antes do Big Bang, não existiam nem o tempo, nem o espaço como os conhecemos. Todos os elementos do universo estavam contidos em uma singularidade. Um ponto que parecia desafiar nossa compreensão. A explosão do Big Bang não foi um som ensurdecedor, nem uma série de fogos de artifício. Foi uma expansão rápida e violenta que começou a criar espaço e tempo. Em um piscar de olhos, a energia começou a se transformar em partículas subatômicas, os blocos de construção da matéria. Mas quanto tempo levou para isso acontecer? No primeiro segundo do universo, ocorreram eventos que lançariam as bases para tudo o que viria depois. Nesse primeiro segundo, o universo passou de estar extremamente quente a esfriar o suficiente para permitir que as partículas começassem a se unir. A luz, o calor e a energia se transformaram em prótons, nêutrons e elétrons. É como se todas as peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar, formando a base do que seriam os átomos. Mas você já se perguntou qual foi o papel das forças fundamentais nesse processo? Desde o início, a gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares começaram a tomar forma, moldando o comportamento das partículas e a estrutura do cosmos. A expansão do universo não parou após aquele primeiro segundo. Edwin Hubble, um astrônomo pioneiro, demonstrou que as galáxias se afastam umas das outras, como se o universo estivesse se esticando como um chiclete. Essa descoberta revolucionou nossa compreensão do cosmos e nos levou a nos perguntar: até onde essa expansão irá? A resposta é que o universo pode continuar se expandindo indefinidamente, e isso levanta perguntas profundas sobre seu destino final. Em meio a essa expansão, a matéria começou a se desenvolver. Mas como se formaram os primeiros átomos? A energia do Big Bang, ao esfriar, permitiu que prótons e elétrons se unissem para formar átomos de hidrogênio. Esses átomos seriam os tijolos fundamentais das estrelas e galáxias que viriam depois. Imagine um vasto oceano de hidrogênio, no qual as primeiras estrelas começaram a brilhar, iluminando a escuridão do universo primordial. No entanto, as coisas não aconteceram de forma linear. A teoria da inflação sugere que, nos primeiros momentos, o universo experimentou uma expansão extremamente rápida, muito mais rápida do que a que observamos hoje. Quais são as implicações disso? Isso nos ajuda a entender por que o universo é tão homogêneo e uniforme em grande escala, apesar das irregularidades que vemos em pequena escala. Uma vez que o universo se estabilizou, a radiação cósmica de fundo começou a surgir. Esse eco do Big Bang é como um fóssil de luz que nos permite olhar para trás no tempo. Analisar essa radiação nos oferece pistas sobre a composição e a evolução do universo. É como se tivéssemos uma máquina do tempo que nos permite vislumbrar os primeiros instantes da existência. À medida que o tempo avançava, surgiram perguntas sobre como a água se formou em nosso planeta. Poderia ser que a água tenha se originado de cometas e meteoritos que colidiram com a Terra primitiva?
A busca por respostas a essa pergunta nos leva a explorar o papel que esses objetos desempenharam na criação de um ambiente adequado para a vida. A formação do Sistema Solar também é uma história fascinante. A partir de uma nuvem de gás e poeira, os planetas começaram a tomar forma. Mas, qual foi o impacto da colisão que deu origem à nossa Lua? Esse evento catastrófico não apenas deu origem ao nosso satélite natural, mas também moldou a Terra e seu clima de maneiras que ainda estamos tentando entender. E assim, o universo, com sua vasta expansão e mistérios intrincados, levanta questões sobre a vida em outros planetas. Existem outros mundos com água e, portanto, com a possibilidade de vida? Na busca por respostas, exploramos não apenas nosso sistema solar, mas também exoplanetas distantes que podem abrigar condições semelhantes às que permitiram a vida na Terra. À medida que refletimos sobre esses temas, nos deparamos com um universo em constante mudança. Desde a evolução dos furacões até as previsões sobre o clima, cada fenômeno nos lembra que somos parte de um cosmos dinâmico e em evolução. A história do Big Bang não é apenas o início do universo, mas também um convite para continuar explorando o desconhecido. Nesse vasto cenário, nos encontramos como pequenos atores, tentando entender nosso lugar em um universo que, embora imenso e misterioso, também nos conecta de maneiras surpreendentes. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Você já parou para pensar alguma vez no vasto e misterioso universo que nos rodeia? Em sua imensidão, há um fenômeno que deixou cientistas e curiosos de todo o mundo boquiabertos: a descoberta de que o universo está se expandindo. Mas o que isso realmente significa? Imagine que o universo é um balão. Quando você infla o balão, cada ponto em sua superfície se afasta dos outros. É assim que o universo se comporta, e Edwin Hubble foi o pioneiro que ajudou a revelar essa incrível verdade. Em 1921, Hubble observou que as galáxias não são estáticas, mas sim que estão se afastando de nós. Quanto mais longe está uma galáxia, mais rápido ela se afasta. Isso foi uma descoberta revolucionária que mudou nossa compreensão do cosmos. Mas o que causou essa expansão? A resposta vem do Big Bang, um evento que ocorreu há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. Este não foi um simples estouro, mas uma explosão monumental que deu origem a toda a matéria, energia, espaço e tempo que conhecemos. Ao falar da expansão do universo, é fundamental entender que não se trata apenas de objetos se movendo em um espaço vazio. Na verdade, o próprio espaço está se esticando. Imagine que você está em uma festa e há um monte de balões na sala. Se um desses balões é inflado, não apenas ele fica maior, mas também está criando mais espaço entre os outros balões. Isso é exatamente o que acontece com as galáxias em nosso universo. O espaço entre elas se expande constantemente. Mas como sabemos que essa expansão está em andamento? Hubble utilizou um método engenhoso ao observar o espectro de luz das galáxias. Quando um objeto se afasta de nós, a luz que emite se desloca para o vermelho, um fenômeno conhecido como deslocamento para o vermelho. Se você já ouviu uma sirene de ambulância se afastar, deve ter notado que o som fica mais grave. Isso é semelhante ao que acontece com a luz das galáxias. Hubble detectou que quase todas as galáxias mostravam esse efeito, o que confirmava que estavam se afastando. No entanto, a expansão do universo levanta perguntas intrigantes. Até onde essa expansão irá? A resposta está cheia de mistério. Alguns cientistas acreditam que o universo continuará se expandindo para sempre, enquanto outros sugerem que pode parar e começar a se contrair. Esse paradoxo nos leva a questionar a própria natureza do universo. Estamos sozinhos neste vasto espaço, ou há outros universos que também estão se expandindo? À medida que continuamos explorando, nos deparamos com conceitos fascinantes como a energia escura, que se acredita impulsionar essa expansão acelerada. Embora a energia escura continue sendo um mistério, sua presença é sentida em cada canto do universo. Imagine que é como uma força invisível que empurra as galáxias cada vez mais longe. Como se o universo estivesse em uma corrida interminável. Frequentemente nos perguntamos como seria o universo em milhões de anos. O que acontecerá com as galáxias que estão tão longe de nós? Algumas delas podem ficar tão distantes que sua luz nunca nos alcançará, deixando-nos com perguntas sem resposta sobre o que há além do nosso horizonte cósmico. Essa ideia nos leva a refletir sobre nossa própria existência e nosso lugar no imenso tapete do universo.
A expansão do universo também nos convida a pensar sobre o tempo. Desde o momento do Big Bang, o próprio tempo tem estado em constante evolução. Nos primeiros momentos da existência do universo, as leis da física, como as conhecemos, não se aplicavam. A expansão e o tempo são conceitos entrelaçados, e compreender um implica explorar o outro. É fascinante pensar que o universo está em um estado de mudança perpétua. Cada galáxia, estrela e planeta está em uma jornada ao longo do tempo e do espaço. A expansão não é apenas um fenômeno físico, mas também um lembrete de que o universo está vivo e em constante transformação. Isso nos leva a perguntar: que futuro espera nossa casa, a Terra, no meio dessa vastidão? À medida que avançamos em nossa exploração do universo, lembremos que cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender a complexidade de nossa existência e o papel que desempenhamos neste imenso cenário cósmico. A expansão do universo não é apenas um fato científico, é um lembrete da maravilha e do mistério que nos rodeia, desafiando-nos a continuar buscando respostas para as perguntas que ainda temos a fazer. Qual é o segredo por trás das forças que mantêm unido nosso universo? Desde o momento em que o Big Bang deu início à criação, as forças fundamentais começaram a desempenhar um papel crucial na organização da matéria e da energia. Imagine um cenário onde tudo o que conhecemos se forma a partir de interações invisíveis que moldam a realidade. No primeiro segundo do universo, essas forças começaram a emergir, dando forma ao cosmos tal como o conhecemos. A gravidade, por exemplo, é uma dessas forças fundamentais. Pense nela como um ímã gigante que atrai tudo para o centro da Terra. Sem gravidade, os planetas não poderiam orbitar as estrelas e nós não estaríamos aqui, firmemente plantados no solo. Mas como se originou essa força tão vital? Nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo era um caldo de energia extrema. À medida que essa energia começou a esfriar, foram se formando os primeiros componentes da gravidade, estabelecendo um quadro que permitiria a formação de estruturas massivas como galáxias e estrelas. Mas a gravidade não está sozinha. Existem outras forças que também entraram em jogo, como as forças nucleares. Imagine que você está em uma festa onde todos os convidados são átomos. Alguns deles se sentem tão confortáveis entre si que decidem se unir e formar algo maior, como uma molécula. As forças nucleares atuam como a cola nessa festa, mantendo unidos os núcleos dos átomos. Sem elas, não haveria como os elementos se unirem e, portanto, a matéria como a conhecemos não existiria. Agora, e a força eletromagnética? Esta é a que permite que os elétrons girem em torno do núcleo dos átomos, como planetas em órbita. A força eletromagnética é responsável pela eletricidade e pelo magnetismo, e desempenha um papel fundamental na criação de todo tipo de matéria. Se o universo fosse um enorme palco, a força eletromagnética seria o diretor que organiza todos os atores em uma dança cósmica. Tudo isso aconteceu em um período de tempo incrivelmente curto. Apenas um instante. Como podemos medir algo tão fugaz e, ao mesmo tempo, tão crucial? Aqui é onde entra a noção do tempo de Planck. Este é o tempo mais pequeno que podemos medir e é o ponto em que a mecânica quântica e a gravidade se encontram. Naquele primeiro segundo, o tempo de Planck ditava as regras do jogo, permitindo que a energia e as forças começassem a interagir de maneiras que dariam origem à criação do universo. É fascinante pensar que tudo o que vemos ao nosso redor, desde as estrelas brilhantes no céu até as rochas sob nossos pés, se originou nesses momentos iniciais. Mas o que aconteceu depois daquela explosão inicial? À medida que o universo continuou se expandindo e esfriando, as forças fundamentais começaram a se solidificar, criando um equilíbrio delicado. Esse equilíbrio é o que permite que a vida exista em nosso planeta. No entanto, o que aconteceria se alguma dessas forças não existisse? Imagine um universo sem gravidade. Tudo fluiria livremente e não haveria planetas, estrelas nem vida. Ou pense em um universo sem a força eletromagnética. Os átomos não poderiam se unir e a matéria como a conhecemos não existiria. As forças fundamentais são os fios invisíveis que tecem a trama do universo, e sua aparição naquele primeiro segundo foi a chave para tudo o que viria depois. A criação dessas forças também levanta perguntas intrigantes. Poderíamos algum dia manipular essas forças fundamentais? À medida que a ciência avança, os cientistas exploram maneiras de compreender e, em alguns casos, controlar essas forças. A tecnologia do futuro poderia nos permitir brincar com as mesmas leis que deram forma ao cosmos.
Neste ponto, é importante refletir sobre nosso lugar neste vasto universo. Somos produto dessas primeiras interações, da energia e da matéria que se combinaram para dar origem à vida. Cada um de nós é um pequeno canto do universo. Um testemunho da incrível dança das forças fundamentais que começaram naquele primeiro segundo. Com cada descoberta científica, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os mistérios do universo. Cada novo avanço na física nos oferece uma nova perspectiva sobre como as forças fundamentais moldam nossa realidade. Assim, ao olhar para o céu estrelado, não vemos apenas pontos de luz, mas o resultado de uma complexa trama de interações que começou há bilhões de anos. A história das forças fundamentais é uma história de criação e transformação. Desde o caos do Big Bang até a estrutura ordenada do universo atual, essas forças têm sido cruciais no desenvolvimento de tudo o que conhecemos. Assim, em cada canto do cosmos, há um lembrete daquele primeiro segundo. Um momento que marcou o início de tudo o que somos e tudo o que nos rodeia. O tempo, essa entidade que parece fluir de maneira constante ao nosso redor, tem um começo tão fascinante quanto o próprio universo. Quando falamos do tempo no contexto do Big Bang, nos deparamos com uma realidade surpreendente. O tempo como o conhecemos não existia nos primeiros momentos do universo. Mas, como é possível que algo tão fundamental como o tempo não estivesse presente? A resposta a essa pergunta nos leva a compreender o conceito do tempo de Planck. Nos instantes posteriores ao Big Bang, o universo era um lugar extremamente quente e denso. Nesse ambiente, não apenas a matéria estava em um estado primordial, mas as leis físicas que conhecemos hoje eram diferentes. O tempo, nesse contexto, é descrito de maneiras que desafiam nossa compreensão cotidiana. O tempo de Planck, que dura aproximadamente 10 a menos 43 segundos, é o primeiro instante em que se pode falar de tempo. Mas, o que isso significa exatamente? Imagine um relógio que marca o tempo em uma escala infinitesimalmente pequena. Nesse primeiro segundo, o tempo se move a uma velocidade que é quase impossível de imaginar. De fato, é tão curto que não podemos percebê-lo com nossos sentidos nem medi-lo com nossos instrumentos atuais. Mas por que esse tempo de Planck é importante? A resposta reside no fato de que, nesses breves momentos, o universo estava se formando, estabelecendo as bases do que viria a seguir. Alguns poderiam perguntar, o que aconteceu durante esses instantes? A energia estava tão concentrada que era impossível distinguir entre o tempo e o espaço. Nesse estado primal, a matéria e a energia estavam entrelaçadas de maneira intrincada. A ideia de que o tempo é uma linha contínua desmorona nesse contexto. Mais precisamente, o tempo e o espaço eram como uma tela em branco, prontos para serem pintados com os eventos que dariam forma ao nosso universo. Mas como podemos visualizar algo tão abstrato? Pense em um filme que tem uma sequência de imagens fixas. Cada imagem representa um momento no tempo. Agora, imagine que essas imagens estão tão próximas umas das outras que você não consegue distinguir uma da outra. Nesse primeiro segundo, o universo foi como um filme em que cada quadro estava tão apertado que se fundiam em uma única imagem vibrante de energia pura. À medida que o universo começou a se expandir, o tempo começou a tomar forma. As partículas começaram a se separar e o universo começou a esfriar. Esse processo é crucial, porque à medida que o tempo avançava, deu origem à criação das primeiras estruturas fundamentais da matéria. Mas, o que isso significa para nós hoje em dia? A noção de tempo também nos leva a refletir sobre como medimos nossas vidas. Por quê? No entanto, o tempo de Planck continua sendo tão difícil de entender? Em nossa vida cotidiana, medimos o tempo em segundos, minutos e horas. No entanto, essas unidades são mínimas comparadas ao tempo de Planck. Mesmo assim, o tempo de Planck é essencial para compreender a física do universo, pois nos ajuda a entender o início de tudo. O que aconteceria se não houvesse um limite no tempo? Poderíamos imaginar um universo onde o tempo não fosse uma constante? Nesse sentido, o tempo de Planck é um lembrete de que o tempo tem sua origem, um ponto de partida que desafia nossos conceitos mais básicos. No vasto cenário do cosmos, esse pequeno instante é o que permitiu que tudo o que conhecemos emergisse do nada. É possível que o tempo como o conhecemos evolua e mude com o tempo? Algumas teorias sugerem que o tempo poderia ser mais flexível, mais dinâmico do que pensamos. Isso nos leva a considerar não apenas o tempo de Planck, mas também como a compreensão do tempo pode se transformar à medida que exploramos mais o universo. A cada segundo que passa, o universo continua a evoluir e o tempo avança.
No entanto, o primeiro segundo continua sendo um mistério que cativa cientistas e filósofos igualmente. Nos convida a questionar não apenas a natureza do tempo, mas também nossa própria existência neste vasto cosmos. À medida que refletimos sobre a criação do tempo, também nos deparamos com a pergunta mais profunda de todas: qual é o nosso lugar neste intricado tecido do universo? A exploração do tempo, desde seu início no Big Bang até sua manifestação em nossa vida cotidiana, nos conecta com o passado e nos convida a imaginar o futuro. Nos lembra que cada momento conta e que, embora o tempo possa parecer um rio interminável, tem suas raízes em um instante primordial. Esse instante é a centelha que acendeu a chama do universo, um lembrete de que o tempo é tanto um conceito físico quanto uma experiência humana. Assim, da próxima vez que olhar para o relógio, lembre-se de que o tempo, em sua essência mais pura, começou em um instante tão breve que desafia toda a percepção. Desde esse primeiro segundo, o universo tem estado em constante evolução. E nós, como parte dele, somos testemunhas de sua maravilhosa jornada. A história do tempo é a história de tudo o que somos e do que seremos. A história do nosso universo começa em um instante quase incompreensível. No que se conhece como o Big Bang, uma explosão de energia pura deu origem a tudo o que conhecemos. Mas como essa energia se transforma em algo tangível? Como os átomos que compõem tudo ao nosso redor? Para entender, devemos desvendar o fascinante processo de criação da matéria. Primeiro, imagine um oceano de energia densa e quente. Neste mar primordial, a temperatura era tão alta que a matéria, tal como a conhecemos, não podia existir. No entanto, à medida que o universo começou a se expandir, essa energia começou a esfriar. O que aconteceria então? Nesse processo de resfriamento, a energia começou a se transformar em partículas. Mas o que são essas partículas? Em essência, são os blocos fundamentais de tudo o que vemos ao nosso redor. No início, formaram-se partículas subatômicas, como quarks e elétrons. Mas o que faz com que essas partículas se unam? A resposta está nas forças fundamentais da natureza. Assim como um ímã atrai outros objetos metálicos, as forças nucleares começaram a agir, unindo esses quarks para formar prótons e nêutrons. Assim, num piscar de olhos, a matéria estava tomando forma. Mas o que aconteceu depois? Com a formação de prótons e nêutrons, o próximo passo foi a criação dos primeiros núcleos atômicos. Mas como se deu esse passo? Aqui é onde a temperatura e a pressão do universo desempenham um papel crucial. À medida que o universo continuava se expandindo e esfriando, essas partículas começaram a se unir para formar os núcleos de hidrogênio e hélio. No entanto, por que apenas esses dois elementos? A resposta está nas condições extremas do universo naquele momento. Agora podemos nos perguntar, o que acontece com os elétrons? Onde se encaixam nesta história? À medida que o universo continuava esfriando, a energia se tornou baixa o suficiente para que os elétrons pudessem se unir aos núcleos de hidrogênio e hélio. De repente, tínhamos os primeiros átomos, mas isso foi apenas o começo de um longo processo. Como é possível que esses átomos se tornassem as estrelas e galáxias que vemos hoje? Os primeiros átomos levaram centenas de milhares de anos para formar estruturas mais complexas. Nesse tempo, o universo se encheu de uma névoa de gás e poeira. Mas como essa névoa se transformou nas estrelas que iluminam nosso céu? Graças à gravidade. A mesma força que mantém nossos pés na Terra começou a atrair essas pequenas acumulações de gás, formando nuvens densas que eventualmente colapsaram sob seu próprio peso, dando origem às primeiras estrelas. Neste ponto, a história da matéria se torna ainda mais interessante. As estrelas, ao fundir hidrogênio e hélio, começaram a produzir elementos mais pesados, como carbono, oxigênio e ferro. Mas como esses elementos passaram a fazer parte de nós? Quando as estrelas maiores chegaram ao fim de suas vidas, explodiram em eventos espetaculares conhecidos como supernovas, dispersando esses elementos por todo o universo. Assim, a poeira das estrelas começou a formar novos sistemas solares, como o nosso. E aqui surge uma pergunta intrigante. Podemos ver o reflexo desse processo em nosso próprio corpo? A resposta é um surpreendente sim. Os átomos que compõem nosso ser são em sua maioria os mesmos que foram criados nessas primeiras estrelas. De fato, cada vez que respiramos, estamos inalando os mesmos átomos que existiram há milhões de anos. Assim, em certo sentido, somos parte da história do universo.
À medida que avançamos nesta narrativa, é fundamental lembrar que o processo de criação da matéria não foi instantâneo. Requeriu milhões de anos de evolução cósmica. Mas, por que é importante entender esse processo? Conhecer nossas origens nos ajuda a compreender nossa conexão com o universo e nosso lugar nele. A história da matéria é também uma história de transformação. Desde aquelas primeiras partículas subatômicas até os complexos átomos que formam tudo o que vemos, a jornada é impressionante. Mas, o que nos reserva o futuro? À medida que os cientistas continuam explorando o vasto universo, novas perguntas surgem. Haverá mais surpresas em nosso caminho para a compreensão da matéria e do universo? Finalmente, ao refletir sobre a criação da matéria, nos deparamos com um vasto e misterioso cosmos, onde cada átomo conta uma história. A matéria que nos rodeia, que forma nossos corpos e o mundo que conhecemos, é o resultado de processos que começaram há bilhões de anos. Assim, sempre que levantamos os olhos para as estrelas, lembremos que estamos olhando para nosso próprio passado e que somos parte de uma história muito maior do que jamais poderíamos imaginar. A teoria da inflação é uma das ideias mais fascinantes que surgiram em nossa busca por entender o universo. Mas, o que é exatamente essa inflação? Para compreendê-la, primeiro devemos pensar no momento em que tudo começou. Nesse primeiro segundo após o Big Bang, o universo não apenas estava se expandindo, mas o fazia de uma maneira incrivelmente rápida. Imagine que você está inflando um balão. No começo parece pequeno, mas em um instante, pum, se expande muito mais do que você poderia ter imaginado. Assim foi o universo em seus primeiros momentos. Durante esse período de inflação, acredita-se que o universo se expandiu a uma velocidade superior à da luz. Pode algo se mover mais rápido que a luz? Segundo nossas leis físicas atuais, não. No entanto, a inflação não se trata de um objeto se movendo através do espaço, mas do próprio espaço se expandindo. Isso é o que torna a inflação tão intrigante e desafiadora de imaginar. Aquele pequeno ponto que era todo o universo se tornou um vasto espaço que continua crescendo. Mas, o que causou essa rápida expansão? Os cientistas sugerem que foi uma forma de energia, a que se chama campo inflacionário, que dominou o universo naquele instante primordial. Esse campo tinha uma força incrível, como uma espécie de motor cósmico. No entanto, o curioso é que não entendemos completamente como funcionou. É como tentar decifrar um quebra-cabeça onde as peças parecem não se encaixar totalmente. A inflação não apenas explica como o universo se expandiu, mas também tem implicações para a uniformidade que observamos hoje. Por que é que, apesar de o universo ser imenso, as galáxias e a radiação são tão similares em diferentes direções? A teoria da inflação sugere que, em seus primeiros momentos, as diferentes partes do universo estavam em contato e essa rápida expansão ajudou a nivelar as diferenças, como se você estivesse alisando uma superfície rugosa. Além disso, a inflação pode responder a uma pergunta intrigante. De onde vêm as estruturas que vemos no universo, como galáxias e aglomerados de galáxias? Durante a inflação, pequenas flutuações quânticas nesse campo inflacionário se tornaram as sementes dessas estruturas. Essas pequenas irregularidades que se criaram no universo primitivo foram se amplificando com o tempo, dando origem à complexidade que observamos hoje. Uma analogia útil seria pensar em um campo de flores. No início, todas as flores são pequenas e similares, mas à medida que o tempo passa e as condições adequadas se dão, algumas crescem mais rápido que outras. Assim é como as diferenças no universo começaram a tomar forma. As flutuações no campo inflacionário se tornaram as sementes que germinariam nas galáxias que conhecemos hoje. Mas, o que acontece com o futuro? A teoria da inflação também nos convida a pensar no que poderia ocorrer no universo. Se o universo continuar se expandindo, poderia haver mais inflações no futuro? Poderíamos estar em um de muitos universos, cada um com sua própria história de inflação. Essa ideia, conhecida como o multiverso, levanta questões sobre a natureza da realidade que são tanto emocionantes quanto desconcertantes. À medida que aprofundamos nessas teorias, é fascinante perceber que nossa compreensão do universo está em constante evolução. Cada descoberta leva a novas perguntas e novas possibilidades. O que mais o cosmos nos reserva? Que outras maravilhas se escondem nos cantos do espaço que ainda não exploramos? A teoria da inflação é apenas um capítulo na história cósmica que estamos começando a escrever. Cada avanço na ciência nos aproxima um pouco mais da resposta a perguntas que desconcertaram a humanidade durante séculos. Quanto mais aprendemos,
mais percebemos o quanto ainda temos a descobrir. Em definitiva, a inflação não apenas nos ajuda a entender o passado do universo, mas também a vislumbrar seu futuro. É um lembrete de que, embora possamos nos sentir pequenos na imensidão do cosmos, somos parte de uma história grandiosa e contínua. A curiosidade humana é o que nos impulsiona a buscar respostas, e cada descoberta é uma nova peça do quebra-cabeça do universo. Assim, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada estrela, cada galáxia e cada canto do espaço tem sua própria história para contar. A inflação foi apenas o começo de uma jornada cósmica que continua neste mesmo instante. Há muito mais a descobrir, e cada um de nós tem um papel na exploração deste vasto e intrigante universo. O que o universo realmente nos diz sobre seu nascimento? À medida que olhamos para as estrelas, há um eco de um tempo distante, um tempo cheio de mistério e energia. Esse eco se manifesta na forma de radiação cósmica de fundo, uma espécie de sussurro do Big Bang que ainda ressoa no espaço ao nosso redor. Mas o que isso significa e por que é tão importante? Visualize um instante após a ocorrência do Big Bang. O universo era como um mar de energia. Tudo era luz e calor. À medida que o universo começou a se expandir, essa energia começou a esfriar. Com o tempo, formaram-se partículas subatômicas e, eventualmente, os primeiros átomos. Mas há algo fascinante que ocorreu nesse processo. A radiação que foi criada nesses primeiros momentos ainda pode ser detectada hoje em dia. É como se o universo estivesse enviando uma mensagem através do tempo, e nós, com nossos telescópios e ferramentas, estamos tentando decifrá-la. Agora, imagine que o universo é um enorme balão que está se inflando. À medida que se expande, a luz que viaja através dele se estica, criando o que conhecemos como radiação cósmica de fundo. Essa radiação pode ser comparada ao eco de uma grande explosão, e o melhor de tudo é que não está apenas lá, mas é uma prova tangível de nossa origem. Mas como sabemos que essa radiação é realmente um vestígio do Big Bang? Os cientistas têm trabalhado incansavelmente para medir essa radiação. Ao observá-la, descobriram que tem uma temperatura média de apenas 2,7 graus acima do zero absoluto. Isso pode parecer frio, mas no vasto cosmos é um sinal de que o universo está em constante resfriamento desde sua explosão inicial. A maneira como essa radiação se distribui no espaço também nos dá pistas sobre a estrutura do próprio universo. Quem diria que algo tão antigo pode nos contar tanto? Um aspecto intrigante da radiação cósmica de fundo é sua uniformidade. É como se o universo tivesse sido projetado com uma delicadeza surpreendente. No entanto, existem pequenas variações nessa radiação, e essas pequenas diferenças são as que permitiram a formação de galáxias e estrelas. Imagine que essas variações são como pequenas imperfeições em uma tela, que em vez de arruinar a obra, permitem que surja uma bela paisagem. Mas qual é a sua importância na busca por vida em outros planetas? A radiação cósmica de fundo não apenas nos fala sobre nosso passado, mas também tem implicações sobre o futuro. Ao entender a história do universo, podemos começar a formular perguntas sobre a criação de outros sistemas planetários. Poderiam outros mundos ter sido testemunhas de eventos semelhantes? Poderiam também abrigar vida? À medida que exploramos mais o espaço, a radiação cósmica de fundo se torna uma ferramenta inestimável. Nos ajuda a mapear a história do universo, a compreender como se formaram as estruturas que vemos hoje e, portanto, a projetar como poderia ser o futuro do cosmos. Cada vez que olhamos para o céu, percebemos que somos parte de uma história muito maior. As teorias sobre a origem da radiação cósmica nos levam a questionar também o futuro do nosso próprio planeta. Estamos sozinhos neste vasto universo? A resposta pode estar escondida nessa radiação. O estudo de como a água se formou na Terra, por exemplo, pode estar ligado às condições que existiram nesses primeiros momentos do universo. Nesse sentido, a radiação cósmica de fundo não é apenas um eco do passado, mas também uma promessa de descobertas futuras. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar buscando respostas. A radiação cósmica de fundo é apenas um indício, uma pista em um jogo de esconde-esconde cósmico. O que mais podemos descobrir ao estudar esses ecos do passado? Cada nova descoberta abre a porta para mais perguntas, e cada pergunta nos aproxima um pouco mais de entender nosso lugar no universo. No entanto, a jornada não termina aqui. À medida que avançamos em nossa exploração, é fundamental que mantenhamos a mente aberta. O que sabemos hoje pode mudar amanhã. A ciência avança a passos largos,
E a cada avanço, nossas percepções sobre a radiação cósmica e seu impacto no cosmos se expandem. A curiosidade é o motor do progresso e cada resposta que encontramos gera mais perguntas. Em última análise, a radiação cósmica de fundo é um lembrete de nossa conexão com o universo. Nos mostra que fazemos parte de um todo maior e que, apesar das distâncias e do tempo, estamos intrinsecamente ligados aos eventos que ocorreram há bilhões de anos. Cada vez que olhamos para o céu, lembramos que somos o resultado de uma história épica, tecida na vastidão do espaço. Então, da próxima vez que você parar para contemplar as estrelas, pense na radiação cósmica de fundo como um sussurro do universo. Um eco de sua infância. A busca por entendê-la nunca termina, e cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar o mistério de nossa origem e o futuro que nos espera. De onde vem a água que cobre a maior parte do nosso planeta? Essa pergunta tem intrigado cientistas e curiosos por igual durante séculos. A água é essencial para a vida como a conhecemos, mas sua origem continua sendo um mistério. Poderia ser que nossos oceanos sejam o resultado de um grande evento no passado, ou talvez uma série de acontecimentos cósmicos. Uma das teorias mais emocionantes sugere que a água chegou à Terra através de cometas e asteroides. Imagine um céu escuro, onde pequenos corpos celestes viajam a grande velocidade, colidindo contra a Terra em uma dança cósmica. Esses viajantes do espaço, ricos em gelo, poderiam ter trazido consigo a água que agora forma nossos oceanos. Mas como sabemos que isso é possível? Os cometas são como cápsulas do tempo que levam consigo os segredos do sistema solar primitivo. Estão formados principalmente de gelo e poeira, e quando se aproximam do Sol, liberam gases e partículas, criando aquelas impressionantes caudas brilhantes que tanto admiramos. Se esses cometas colidiram com a Terra em seus primeiros anos, poderiam ter deixado grandes quantidades de água. Mas não são os únicos culpados. Os asteroides também poderiam ter desempenhado um papel crucial. A Terra primitiva era um lugar inóspito, cheio de atividade vulcânica e bombardeada constantemente por esses corpos celestes. À medida que o planeta se resfriava, o vapor de água na atmosfera começava a se condensar, formando as primeiras gotas de chuva. Mas quanto tempo passou antes que esses oceanos começassem a se encher? Alguns cientistas acreditam que essa chuva constante poderia ter durado milhões de anos, criando um ambiente propício para a vida. No entanto, nem toda a água que temos hoje provém dessas colisões. Existe outra teoria que considera que uma parte da água poderia ter se formado no próprio interior da Terra. Como se fosse uma panela de pressão, o calor extremo e a pressão no interior do planeta poderiam ter permitido que o hidrogênio e o oxigênio se combinassem, formando água. Mas, e a água que existe em outros planetas? A busca por água no espaço levou os cientistas a investigar Marte, Europa e Encélado, luas de Júpiter e Saturno, respectivamente. Esses mundos gelados estão cobertos de gelo e poderiam abrigar oceanos ocultos sob sua superfície. Se a vida pôde surgir aqui na Terra, que possibilidades existem de que também haja vida nesses mundos distantes? A busca por água não se limita ao nosso sistema solar. Astrônomos encontraram exoplanetas em zonas habitáveis, onde as condições poderiam ser propícias para a água líquida. Isso abre a porta a perguntas fascinantes. Poderia existir vida em outros cantos do universo? Que formas ela poderia assumir? À medida que exploramos essas possibilidades, também devemos considerar a pura química da água. Essa substância é única por sua capacidade de dissolver quase tudo, o que a torna um solvente ideal para as reações químicas que sustentam a vida. Desde a água que flui em nossos rios até os oceanos profundos, sua presença é fundamental para a biologia. Mas, quanto sabemos realmente sobre seu comportamento? O ciclo da água é um fenômeno surpreendente que mantém esse recurso vital em movimento constante. A água evapora dos oceanos, se condensa nas nuvens e retorna à Terra na forma de chuva ou neve. Esse ciclo não é apenas essencial para a vida, mas também regula o clima do planeta. Mas, apesar de sua onipresença, a água continua sendo um recurso limitado. E aqui é onde a conservação se torna crucial. À medida que a população da Terra cresce, a demanda por água aumenta. As secas, a poluição e as mudanças climáticas ameaçam nossos suprimentos de água. A pergunta se torna urgente. O que podemos fazer para proteger esse recurso vital e garantir que as futuras gerações tenham acesso a água limpa e segura? Ao refletir sobre a origem da água em nosso planeta, também devemos considerar seu significado mais profundo.
A água não é apenas a base da vida, também é um símbolo de renovação e mudança. Ao longo da história, tem sido fonte de inspiração, mitologia e espiritualidade. Desde as antigas civilizações que se estabeleceram ao lado de grandes rios até os dias atuais, a água tem sido um elemento central na experiência humana. Em resumo, a água na Terra é o resultado de uma série de eventos cósmicos e processos químicos que ocorreram ao longo de bilhões de anos. Sua origem, embora ainda envolta em mistério, reflete a complexidade do universo e o delicado equilíbrio que sustenta a vida. Enquanto nos embarcamos na busca por respostas sobre outros mundos, também devemos valorizar e cuidar da água que temos aqui, em nosso lar. Desde tempos imemoriais, a humanidade olhou para o céu, maravilhando-se com sua imensidão e buscando respostas sobre sua própria existência. Uma das grandes perguntas que nos fazemos é: de onde vem a água do nosso planeta? É um mistério que intrigou cientistas e filósofos igualmente. Para entender como os oceanos se formaram, devemos viajar no tempo, em direção às origens da Terra, uma viagem que nos levará a explorar cometas e meteoritos. Os cometas, esses viajantes gelados do espaço, são compostos principalmente de gelo, poeira e gases. Podem ser considerados como os mensageiros do sistema solar primitivo. Imagine um enorme bloco de neve viajando pelo cosmos. Quando se aproximam do Sol, seu gelo se evapora e forma uma bela cauda que brilha no firmamento. Mas, além de sua beleza, os cometas são portadores de um segredo. Contêm água e outros compostos essenciais para a vida. A história começa com o nascimento do Sistema Solar. Há aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, uma nuvem de gás e poeira começou a colapsar sob sua própria gravidade, dando origem ao nosso Sol e aos planetas que o rodeiam. Nesse ambiente caótico, cometas e asteroides começaram a se formar, e com eles, a possibilidade de trazer água à Terra. Mas, como chegaram até aqui? A teoria mais aceita sugere que durante o período de formação da Terra, nosso planeta estava submetido a um intenso bombardeio de pequenos corpos celestes. Os asteroides e cometas que vagavam pelo espaço colidiram com a Terra em um fenômeno semelhante a uma chuva cósmica. Estima-se que esses impactos foram responsáveis por entregar grandes quantidades de água, assim como outros elementos e compostos químicos que foram cruciais para o desenvolvimento da vida. Imagine por um momento que cada um desses impactos era como uma gota de água que, ao cair, preenchia um enorme recipiente vazio. No início, a Terra era um lugar inóspito, uma bola de fogo e lava, mas com o tempo, e à medida que os impactos foram acumulando água, começaram a se formar os oceanos. Mas isso não é tudo. A história da água na Terra é também uma história de transformação. Os meteoritos, esses fragmentos de asteroides que sobrevivem à viagem através da atmosfera, também desempenharam um papel fundamental. Esses corpos celestes contêm não apenas água, mas também aminoácidos e outros compostos que são a base da vida. Assim, em certo sentido, poderíamos dizer que a vida na Terra tem uma origem extraterrestre, já que essas sementes vieram do espaço. À medida que o planeta se resfriava e a água começava a se acumular, formaram-se os primeiros oceanos. Mas, o que aconteceu depois? A interação entre a água, a atmosfera e a superfície terrestre começou a criar um ambiente propício para a vida. As condições mutáveis e a presença de elementos essenciais levaram ao surgimento de organismos unicelulares na água. Assim, o ciclo da vida começou. A busca por água em outros planetas levou a humanidade à exploração do Sistema Solar. Marte, por exemplo, tem sido objeto de numerosos estudos. Os cientistas encontraram evidências de antigos rios e lagos, o que sugere que, em algum momento, o planeta vermelho tinha água em sua superfície. Mas, poderia haver vida em Marte? Essa pergunta ainda está por ser respondida. A busca por água não se limita a Marte. As luas de Júpiter e Saturno, como Europa e Encélado, também mostraram sinais de oceanos ocultos sob suas camadas de gelo. Isso levou a comunidade científica a especular que, se há água, poderia existir algum tipo de vida nesses mundos distantes. Imaginar a possibilidade de que não estamos sozinhos no universo é fascinante. Mas voltando ao nosso planeta, a existência da água moldou a Terra de maneiras surpreendentes. Os oceanos não são apenas essenciais para a vida, mas também regulam o clima e atuam como um enorme reservatório de carbono. Sem eles, a Terra seria um lugar muito diferente, talvez inóspito para a vida como a conhecemos. À medida que nos aprofundamos nesta exploração da origem da água,
É importante lembrar que a jornada de descoberta continua. Os cientistas continuam investigando e lançando missões para desvendar os segredos da água e seu papel na formação de outros mundos. A história da água é uma história de conexão, de como estamos todos entrelaçados no vasto tecido do universo. Assim, da próxima vez que você olhar para um oceano, lembre-se de que não está apenas vendo água, está contemplando o resultado de bilhões de anos de história cósmica, de colisões e encontros, de elementos que viajaram através do espaço para dar vida ao nosso planeta. A água é um presente do universo, uma parte essencial de nossa existência e um lembrete de que, apesar da vastidão do cosmos, todos estamos conectados nesta jornada através do tempo e do espaço. O Sistema Solar, esse vasto conjunto de corpos celestes que gira em torno da nossa estrela, o Sol, é um lugar fascinante. Mas você já se perguntou como ele se formou? A história de sua origem é tão intrigante quanto a de um grande quebra-cabeça cósmico. Para entendê-lo, retrocedamos bilhões de anos, a uma época em que a Terra nem existia. Tudo começou em uma nuvem gigante de gás e poeira, um lugar onde a gravidade fez sua mágica. Imagine uma imensa tempestade de neve. Só que em vez de flocos, havia partículas subatômicas, átomos de hidrogênio e hélio, que começaram a se agrupar. Com o tempo, essas pequenas partículas começaram a se unir, formando o que hoje conhecemos como a nebulosa solar. Mas como isso aconteceu? A gravidade, essa força que sentimos quando caímos, foi a responsável por atrair todo esse material para o centro da nebulosa. À medida que mais e mais material se acumulava, a pressão e a temperatura no centro aumentaram. Você já se perguntou o que acontece quando você comprime algo com muita força? Exatamente, aquece. Assim foi como, no coração dessa nebulosa, iniciou-se um processo fundamental: a fusão nuclear. Essa reação liberou uma quantidade imensa de energia, dando vida ao Sol, nossa estrela. No entanto, o Sol não estava sozinho. Ao seu redor, a nebulosa continuava girando e esfriando, criando um ambiente propício para a formação de outros corpos celestes. À medida que o material se resfriava, pequenos grumos de poeira começaram a se unir. Esses grumos cresceram e cresceram, formando o que chamamos de planetesimais. Imagine pequenas bolinhas de massa crescente que se chocam e se fundem, formando corpos maiores. Com o tempo, alguns desses planetesimais se tornaram protoplanetas, corpos que, por sua vez, se fundiram para criar os planetas que hoje conhecemos. A Terra, Marte, Júpiter e os demais, todos eles nasceram desse processo. Mas, como se decide quem é um planeta e quem não é? Tudo se resume à gravidade. Os planetas têm massa suficiente para atrair outros corpos ao seu redor, enquanto os asteroides e cometas são menores e não conseguem limpar sua órbita. Assim, o Sistema Solar começou a tomar forma, e a Terra, nosso lar, se tornou um desses planetas. Cada planeta tem sua própria história única. Por exemplo, Vênus, com sua atmosfera densa e quente, é um lugar muito diferente de Marte, que é frio e seco. E não esqueçamos de Júpiter, o gigante gasoso, que tem uma influência enorme no Sistema Solar graças à sua massa gravitacional. De fato, dizem que Júpiter atua como um aspirador cósmico, atraindo objetos que poderiam ameaçar a Terra. Mas não apenas planetas se formaram. Também surgiram os asteroides e cometas, corpos menores que ficaram pelo caminho. Os asteroides se agruparam no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, enquanto os cometas, com suas caudas brilhantes, vagam pelo Sistema Solar. Esses cometas são verdadeiros viajantes do tempo, pois contêm informações sobre os primeiros dias do Sistema Solar. A origem do Sistema Solar não apenas nos conta como os planetas se formaram, mas também nos ajuda a entender nosso lugar no universo. A Terra é um planeta privilegiado, com condições adequadas para a vida. Mas por que é tão especial? A combinação de água líquida, uma atmosfera protetora e a distância adequada do Sol são fatores cruciais. Há algo surpreendente nessa história. A formação do Sistema Solar não foi um evento isolado. Outras estrelas em nossa galáxia também passaram por processos semelhantes. A Via Láctea está cheia de sistemas solares em diferentes estágios de formação. Assim, enquanto falamos sobre nosso lar neste canto do universo, há muitos outros sistemas solares que estão em processo de criação, alguns dos quais podem abrigar vida. À medida que a história do Sistema Solar avança, há um ponto crucial que não podemos ignorar: a formação da Lua.
Essa história começa com outro corpo celeste que colidiu com a jovem Terra. Essa colisão foi tão intensa que parte da matéria da Terra e do objeto se desprendeu e começou a orbitar nosso planeta, formando a Lua. Essa relação entre a Terra e a Lua é fundamental, pois afeta as marés, a estabilidade do eixo de rotação da Terra e, portanto, o clima. A criação do nosso sistema solar é um lembrete do quão extraordinário é o cosmos. Cada um de nós é parte dessa vasta rede de matéria e energia que tem estado em constante transformação desde o início do tempo. Ao olhar para o céu noturno, não vemos apenas estrelas, vemos a história do nosso sistema solar. Uma história que continua a ser escrita com cada nova geração de astrônomos e exploradores. Assim, da próxima vez que você pensar no sistema solar, lembre-se de que não é apenas um conjunto de planetas que giram em torno de uma estrela. É um testemunho da complexidade e beleza do universo, um universo que, apesar de sua imensidão, deu origem a um lugar onde a vida pode florescer. A história da formação do nosso sistema solar é apenas um capítulo no livro da existência. Um livro que ainda está por ser escrito. A formação da Lua é uma das histórias mais fascinantes que se podem contar sobre o nosso sistema solar. Imagine um cenário de caos cósmico, onde uma jovem Terra, ainda quente e em estado de formação, se encontra na linha de fogo de um impacto colossal. Como ocorreu esse encontro que mudaria para sempre o futuro do nosso planeta? Tudo começou há aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, quando um corpo do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a Terra. Esse impacto não foi um simples toque, mas uma colisão titânica que liberou uma energia equivalente a milhões de bombas nucleares. Você já imaginou como seria presenciar um evento assim? A Terra, ao ser atingida, expulsou uma enorme quantidade de material ao espaço, um material que se tornaria o que hoje conhecemos como a Lua. Mas, por que essa colisão é tão importante? A resposta reside no efeito que teve sobre a Terra. A Lua, ao se formar, não apenas começou a orbitar nosso planeta, mas também influenciou sua estabilidade. Sem a Lua, a Terra teria uma inclinação axial muito mais errática, o que resultaria em climas extremos e condições menos favoráveis para a vida. Assim, em certo sentido, nossa Lua é um protetor, mantendo um equilíbrio que permitiu que a vida prosperasse. Os primeiros dias da Lua foram um espetáculo de fogo e lava. Assim como um artista que molda sua obra, o calor intenso permitiu que a superfície da Lua se moldasse em uma paisagem de crateras e mares escuros. Você consegue imaginar como seria caminhar sobre uma superfície assim? Esse ambiente agressivo foi o berço do que mais tarde se tornaria o satélite que conhecemos hoje. Pouco a pouco a Lua foi esfriando, e sua superfície se solidificou. Mas ao contrário da Terra, que tem uma atmosfera rica em oxigênio e água, a Lua ficou com uma atmosfera muito fina, quase inexistente. Por que a Lua não conseguiu conservar a água como fez nosso planeta? A resposta está em sua menor gravidade e na falta de um campo magnético que pudesse protegê-la das radiações cósmicas. Essa combinação fez com que a água na Lua evaporasse e se perdesse no espaço. Ao longo dos milênios, a relação entre a Terra e a Lua tem sido fundamental. A força de gravidade entre ambos os corpos celestes não apenas mantém a Lua em órbita, mas também influencia as marés dos oceanos terrestres. Você sabia que a Lua é responsável pelas variações no nível do mar? Sem sua presença, as marés seriam muito menos pronunciadas, alterando os ecossistemas costeiros e a vida marinha. No entanto, a formação da Lua também trouxe consigo uma série de fenômenos que marcaram a história da Terra. As colisões de meteoritos, que foram mais frequentes nos primeiros dias do Sistema Solar, deixaram sua marca tanto na Lua quanto em nosso planeta. Cada cratera visível na superfície lunar é um lembrete desses encontros violentos. Se você olhar para o céu em uma noite clara, cada mancha na Lua está contando uma história. As teorias sobre a formação da Lua evoluíram ao longo do tempo, desde a hipótese da captura, que sugere que a Lua se formou em outro lugar e foi capturada pela gravidade da Terra, até a ideia do impacto gigante, que é a mais aceita hoje em dia. À medida que os cientistas estudam as amostras trazidas pelas missões Apollo, vão descobrindo mais sobre a composição lunar e sua relação com a Terra. Que segredos a Lua ainda guarda? A relação entre a Terra e a Lua não é apenas física, também influenciou a cultura humana ao longo dos séculos. Desde as antigas civilizações que adoravam a Lua como deidade, até os poetas que se inspiravam em sua beleza, a Lua tem sido uma fonte inesgotável de fascinação.
Como é possível que um simples satélite possa ter um impacto tão profundo em nossas vidas? No âmbito científico, a Lua tem sido um laboratório natural. As missões espaciais demonstraram que, apesar de sua aparência desolada, a Lua possui recursos que podem ser valiosos para futuras explorações. Poderia a Lua ser a próxima fronteira em nossa busca de colonização espacial? Alguns acreditam que sim, e os planos para estabelecer bases lunares estão em andamento. O futuro da Lua também está entrelaçado com o futuro da Terra. À medida que avançamos na exploração espacial, a Lua se apresenta como um ponto de partida para missões mais ambiciosas. A possibilidade de utilizá-la como plataforma para explorar Marte e além é emocionante. Estamos nos preparando para transformar a Lua em um trampolim para o resto do universo? Em conclusão, a formação da Lua não apenas representa um capítulo fascinante na história do nosso sistema solar, mas também é um lembrete de como os eventos cósmicos podem ter repercussões a longo prazo. A Lua, com sua beleza e mistério, continua sendo um objeto de estudo e admiração. O que mais descobriremos sobre ela no futuro? Cada vez que levantamos o olhar para o céu noturno, podemos lembrar que a história da Lua é, em muitos sentidos, a história da própria Terra. Pode existir vida em outros planetas? Esta é uma das perguntas mais fascinantes que fazemos como humanidade. Desde tempos imemoriais, olhamos para o céu estrelado nos perguntando se estamos sozinhos no vasto universo. Mas o que precisamos para que a vida floresça em outro mundo? Nessa busca, a água se apresenta como um protagonista fundamental. A água é essencial para a vida como a conhecemos. Em nosso planeta, é o ingrediente mágico que permitiu que organismos, desde as mais simples bactérias até os seres humanos, prosperassem. Mas, onde se encontra a água no universo? Existem numerosos corpos celestes que poderiam abrigá-la. Desde luas geladas até exoplanetas com atmosferas promissoras, o cosmos está cheio de possibilidades. Uma das luas mais intrigantes é a Europa, que orbita ao redor de Júpiter. Esta lua gelada esconde um oceano de água líquida sob sua superfície. A ideia de que haja água em Europa é emocionante, pois poderia ser um lugar onde a vida, mesmo que microscópica, tenha a oportunidade de existir. Você consegue imaginar a possibilidade de encontrar organismos que viveram durante milhares de anos em um oceano oculto? Passando para Marte, o planeta vermelho capturou nossa imaginação durante décadas. As missões espaciais revelaram que, no passado, Marte tinha condições mais úmidas e quentes. Existem indícios de rios e lagos, assim como de gelo em seus polos. Poderia ter existido vida em Marte em algum momento de sua história? A busca por respostas nos levou a enviar rovers e sondas para investigar sua superfície e buscar sinais de vida passada. No vasto universo, também encontramos exoplanetas, aqueles que orbitam outras estrelas. Alguns deles estão na zona habitável, onde as condições poderiam ser adequadas para a existência de água líquida. Planetas como Kepler 186f e Próxima Centauri b são apenas alguns exemplos que despertaram o interesse dos cientistas. Que segredos guardam esses mundos distantes? A curiosidade humana nos impulsiona a buscar respostas. A exploração desses lugares não se limita à busca por água, também é uma viagem em direção à compreensão de nossa própria origem. Cada descoberta sobre a existência de água em outros planetas nos aproxima um passo mais de entender como surgiu a vida na Terra. Estamos conectados de alguma forma com esses mundos distantes? Poderia a vida ter se originado em múltiplos lugares? Mas por que a água é tão importante? Além de ser um solvente universal, a água participa de reações químicas essenciais para a vida. Permite a formação de moléculas complexas e atua como meio para o transporte de nutrientes. Sem água, a vida como a conhecemos não seria possível. É como a tela na qual se pinta a história da vida. Em nossa busca por outros mundos, não podemos esquecer a importância dos cometas e meteoritos. Esses corpos celestes têm sido considerados como possíveis portadores de água e matéria orgânica. Acredita-se que os cometas que vêm de regiões distantes do sistema solar poderiam ter trazido água à Terra em seus primeiros dias. Poderiam esses viajantes do espaço também ter levado consigo os ingredientes necessários para a vida? À medida que avançamos em nossa compreensão do universo, também surgem perguntas sobre as possibilidades de colonizar outros planetas. Se encontrarmos água em lugares como Marte ou Europa, poderíamos estabelecer bases humanas lá? A ideia de nos tornarmos uma espécie interplanetária não é apenas um sonho de ficção científica,
mas um objetivo que muitos cientistas estão investigando ativamente. O estudo da água em outros planetas nos oferece uma janela para nosso passado e um vislumbre de nosso futuro. Nos lembra que, embora estejamos na Terra, fazemos parte de um vasto cosmos cheio de mistérios por descobrir. A possibilidade de encontrar vida em outros mundos nos desafia a continuar explorando e questionando nosso lugar no universo. À medida que olhamos para o futuro, devemos refletir sobre como cuidamos de nosso próprio planeta. A busca por vida em outros mundos pode ser uma oportunidade para aprender a proteger a Terra, nosso lar. Afinal, se descobrirmos que não estamos sozinhos, não deveríamos cuidar melhor da vida que já existe aqui? A busca por água e vida em outros planetas continua sendo uma das aventuras mais emocionantes da ciência moderna. A cada dia, novas descobertas nos aproximam um passo mais de responder às perguntas que nos intrigaram por séculos. À medida que exploramos, lembremos que o desejo de entender nosso lugar no universo é o que nos une como espécie. Assim, enquanto continuamos observando as estrelas e explorando os confins de nosso sistema solar e além, mantenhamos a mente aberta. A vida pode estar esperando em lugares que ainda não imaginamos. E nesta jornada, cada um de nós pode ser parte da história que estamos escrevendo juntos na busca por outros mundos com água e, talvez, vida. A formação dos furacões é um dos fenômenos naturais mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais aterradores que experimentamos em nosso planeta. O que realmente dá vida a essas tempestades poderosas? Para entender isso, é essencial conhecer os ingredientes que são necessários. Imagine uma grande panela de água fervendo. Se você adicionar calor, a água começa a evaporar, criando vapor. No caso de um furacão, a energia vem do calor do oceano. Quando as temperaturas da água são suficientemente altas, o vapor de água começa a subir, formando nuvens. Mas o que acontece depois? À medida que o vapor sobe, ele esfria e se condensa em gotas de água, liberando uma enorme quantidade de energia na forma de calor. Esse processo é como inflar um balão. Quanto mais ar você coloca, maior ele fica. Nesse caso, o calor adicional faz com que o ar ao redor suba ainda mais, criando uma corrente ascendente. Mas aqui é onde as coisas se complicam. Como esse ar se organiza em um furacão? O ar quente, ao subir, deixa um vazio que precisa ser preenchido. Por baixo, o ar mais frio começa a se mover em direção ao centro do sistema, criando um ciclo de circulação. Esse movimento se torna o núcleo do que é conhecido como baixa pressão. Mas não se trata apenas da temperatura. A rotação da Terra também desempenha um papel crucial na formação de furacões. Você sabia que esse fenômeno é chamado de efeito Coriolis? O efeito Coriolis é como um peão que gira. Quando o ar quente sobe, o ar frio que se move em direção ao centro não segue uma linha reta, mas se curva. Isso faz com que as correntes de ar comecem a girar em torno de um centro de baixa pressão, formando aquela característica espiral que associamos aos furacões. Mas o que acontece quando essa tempestade encontra a Terra? Quando um furacão toca a Terra, perde sua fonte de energia. É como se você tirasse o combustível de um motor, mas antes que isso aconteça, pode causar estragos. Com ventos que podem superar 200 km por hora, o furacão se torna uma máquina destrutiva. No entanto, o verdadeiro perigo nem sempre vem do vento. A chuva e as marés ciclônicas são frequentemente responsáveis pela devastação, inundando áreas inteiras e causando danos irreparáveis. Agora vamos pensar no ciclo de vida de um furacão. Desde sua formação até sua dissipação, quanto tempo pode durar uma dessas tempestades? Geralmente um furacão pode viver de alguns dias a mais de uma semana. Mas o que determina sua duração? A resposta está no ambiente. Se o furacão se move para águas quentes, pode se fortalecer. Mas se encontra águas frias ou terra, sua vida começa a se desvanecer. É fascinante pensar em quantos furacões se formam a cada ano. Em média, desenvolvem-se cerca de 10 a 12 furacões no Oceano Atlântico, embora nem todos cheguem a tocar a Terra. Mas, por que alguns furacões são mais intensos que outros? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada em vários fatores. A temperatura do oceano, a umidade na atmosfera e a presença de outros sistemas de baixa pressão. Cada um desses elementos atua como peças de um quebra-cabeça que, quando se juntam, podem criar uma tempestade monumental. A ciência do clima avançou notavelmente nas últimas décadas, permitindo-nos compreender melhor esses fenômenos. Graças aos satélites e aos modelos computacionais, os meteorologistas podem prever com maior precisão o caminho de um furacão. Isso é crucial,
pois permite que as comunidades se preparem e, em alguns casos, evacuem antes que o furacão chegue à costa. A conexão entre os furacões e as mudanças climáticas também é um tema de grande debate. À medida que o planeta se aquece, os oceanos também se aquecem. Isso pode gerar furacões mais intensos e frequentes no futuro. Estamos realmente preparados para enfrentar essa nova realidade? A resposta a essa pergunta é vital. Não apenas para as comunidades costeiras, mas para o mundo inteiro. Em resumo, os furacões são um lembrete da força da natureza. Desde a energia que os alimenta até seu ciclo de vida, cada parte desse fenômeno é um testemunho da complexidade do clima terrestre. Da próxima vez que você ouvir sobre um furacão nas notícias, lembre-se de que por trás dessa tempestade há um processo fascinante que vem ocorrendo há milhões de anos. A curiosidade sobre como esses gigantes de vento e chuva se formam é apenas o primeiro passo para entender nosso mundo. A natureza, com toda sua majestade e poder, continua sendo um mistério que nos convida a aprender e explorar. Os furacões são fenômenos naturais fascinantes e aterradores ao mesmo tempo. Muitas vezes nos perguntamos, o que faz um furacão se tornar uma força tão poderosa? Como se forma e quais fatores determinam sua intensidade e trajetória? Compreender isso nos ajudará a apreciar melhor a magnitude desses eventos climáticos. Quando um furacão começa a se desenvolver, origina-se em uma área de baixa pressão, onde o ar quente e úmido se eleva. Esse ar, ao subir, deixa um vazio que atrai mais ar dos arredores, criando um ciclo contínuo de ar que se eleva e se resfria. Mas é aqui que a mágica meteorológica realmente acontece. O ar frio, ao descer, se aquece novamente e gera uma espécie de engrenagem que impulsiona o furacão para frente. Não é incrível pensar que uma simples mudança na temperatura e na pressão pode dar origem a um fenômeno tão devastador? Agora, nem todos os furacões são iguais. Alguns se tornam monstros de múltiplas categorias, enquanto outros se dissipam antes de causar estragos. O que determina essa diferença? A resposta reside em vários fatores. Entre eles, a temperatura da água do oceano. Um oceano quente atua como o combustível de um furacão, enquanto um oceano frio pode frear seu crescimento. Assim, quando ouvimos sobre um furacão que se forma em águas quentes do Caribe, é como se estivéssemos vendo um atleta em plena corrida, pronto para dar o melhor de si. Além da temperatura da água, a umidade na atmosfera desempenha um papel crucial. Uma atmosfera saturada de umidade fornece a energia necessária para que o furacão se fortaleça. Mas se o ar que rodeia o furacão estiver muito seco, ele pode se enfraquecer. É como tentar inflar um balão. Se o ar que você introduz for insuficiente, o balão não se expandirá. Outro aspecto vital na formação e trajetória dos furacões é o vento em diferentes altitudes. Os ventos na superfície devem estar alinhados de tal forma que o furacão possa girar e se desenvolver sem obstáculos. Se houver ventos cortantes, que são mudanças na velocidade ou direção do vento em diferentes altitudes, isso pode desestabilizar o furacão e dificultar sua formação. É como tentar girar um peão. Se houver uma brisa que a empurra na direção errada, ela pode cair antes do esperado. A temporada de furacões não é um evento isolado, mas um ciclo que se repete a cada ano. Mas por que há temporadas específicas para esses fenômenos? Isso se deve ao fato de que as condições climáticas e oceanográficas tendem a ser mais propícias para a formação de furacões em certos meses. No Atlântico, por exemplo, a temporada de furacões vai de junho a novembro, coincidindo com o aquecimento das águas do oceano. Assim, a cada ano, o oceano se torna um forno, preparando-se para a criação desses gigantes. No entanto, apesar de seu poder formidável, os meteorologistas desenvolveram ferramentas para prever a formação e trajetória dos furacões. Graças a satélites e modelos computacionais, podemos antecipar sua chegada e tomar precauções. Mas às vezes, até mesmo a tecnologia mais avançada pode ser surpreendentemente imprecisa. E isso nos leva a questionar, até que ponto podemos confiar em nossas previsões para um fenômeno tão caótico como um furacão? Quando um furacão se aproxima da costa, a pressão sobre as comunidades aumenta. A evacuação se torna uma prioridade, mas nem sempre é fácil. As pessoas devem decidir entre ficar e enfrentar o furacão ou abandonar seus lares em busca de segurança. Como se toma uma decisão assim? Quais fatores influenciam a escolha de permanecer ou ir? A intensidade de um furacão não se mede apenas pela sua categoria na escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5, mas também pelos efeitos que tem nas áreas que atinge.
Desde ventos fortes e chuvas torrenciais até marés ciclônicas que podem inundar regiões inteiras, os furacões são capazes de causar uma destruição massiva. As imagens de devastação que deixam em seu rastro são um lembrete da força da natureza e de nossa vulnerabilidade diante dela. Após a passagem de um furacão, as comunidades devem enfrentar a recuperação. Mas o que significa realmente reconstruir após um desastre? A resposta não é simples. A recuperação pode levar anos e muitas vezes envolve lidar com o trauma emocional de quem perdeu tudo. Histórias de resiliência emergem, mas também surgem perguntas sobre como podemos nos preparar melhor para o próximo furacão. Em meio a essa luta, a ciência continua avançando. Pesquisadores trabalham incansavelmente para entender melhor os furacões e como as mudanças climáticas podem estar influenciando sua frequência e intensidade. Estamos vendo um aumento nos furacões mais poderosos? Cada novo estudo adiciona uma peça ao quebra-cabeça, mas ainda há muito a descobrir. Finalmente, é vital lembrar que os furacões, embora devastadores, também fazem parte do ciclo natural do planeta. Distribuem calor e umidade na atmosfera, equilibrando o clima em diversas regiões. Assim, embora seu impacto possa ser destrutivo, sua existência tem um propósito no grande esquema da Terra. Portanto, da próxima vez que ouvir sobre um furacão, reflita sobre sua complexidade. Cada tempestade é um lembrete do poder da natureza, da interconexão dos elementos e da necessidade de estarmos preparados. A ciência nos fornece ferramentas para compreender e antecipar, mas a natureza sempre terá seu próprio caminho, e nós, como humanidade, devemos aprender a coexistir com ela. O furacão Katrina se tornou um nome que ressoará na história. Mas o que o tornou tão devastador? Para entender a magnitude desse fenômeno natural, devemos mergulhar nos detalhes de sua formação e no impacto que teve na costa sudeste dos Estados Unidos. Imagine uma tempestade que não apenas traz chuva, mas arrasta consigo a força de milhares de caminhões de carga. Assim foi Katrina. Em agosto de 2005, o sistema meteorológico que eventualmente se tornaria Katrina começou a se formar sobre o Oceano Atlântico. Como é possível que uma simples acumulação de nuvens possa se transformar em um furacão feroz? A resposta está nas condições ideais que permitem que um furacão ganhe força, águas quentes e umidade abundante. Neste caso, a água quente do Golfo do México atuou como o combustível que alimentou a tempestade. À medida que Katrina se intensificava, tornou-se um monstro de categoria 5, com ventos que superavam 200 km por hora. Imagine um tornado girando em um vasto oceano, mas muito maior e com um alcance de destruição imenso. Como se mede a força de um furacão? Utilizamos a escala de Saffir-Simpson, que classifica esses fenômenos em uma escala de 1 a 5, sendo o 5 o mais devastador. Katrina não apenas alcançou essa categoria, mas se manteve nela por um tempo alarmante. No dia em que tocou terra, 29 de agosto, as imagens que chegaram a nossos lares mostravam uma cidade em caos. Mas por que Nova Orleans foi particularmente vulnerável? A resposta reside em sua localização geográfica e sua infraestrutura. A cidade está abaixo do nível do mar e cercada por um sistema de diques que, embora projetados para proteger, estavam em más condições. A combinação da força de Katrina e a fragilidade dos diques resultou em uma inundação devastadora que submergiu grande parte da cidade. Os efeitos de Katrina não se limitaram apenas à destruição física. Este furacão trouxe consigo um tsunami de problemas sociais e econômicos. O que acontece quando uma cidade é obrigada a evacuar milhares de pessoas? A resposta é um caos logístico. Muitos habitantes ficaram presos, incapazes de sair a tempo. Imagine a angústia daqueles que, por falta de recursos ou informação, não puderam escapar da tempestade. À medida que as águas recuavam, as consequências eram evidentes. A perda de vidas foi trágica, mas também foi a destruição de comunidades inteiras. Como uma tempestade pode mudar a vida de tantas pessoas em um instante? Para muitos, a vida nunca mais foi a mesma. A reconstrução se tornou um desafio monumental e a recuperação, um processo que duraria anos. Katrina também revelou a fragilidade de nossas infraestruturas e a necessidade urgente de nos prepararmos para futuros desastres. Como podemos nos proteger melhor? O planejamento e o investimento em sistemas de alerta precoce são cruciais. As lições aprendidas com Katrina nos levaram a repensar como enfrentamos os furacões e outros desastres naturais.
Os estudos sobre as mudanças climáticas adicionaram outra camada de complexidade a essa conversa. É possível que nossas ações estejam intensificando esses fenômenos? A ciência está começando a estabelecer conexões entre o aquecimento global e a intensidade dos furacões, o que nos leva a refletir sobre nossa responsabilidade em cuidar do planeta. À medida que exploramos o legado de Katrina, é essencial lembrar que, embora os furacões sejam fenômenos naturais, nossas decisões humanas podem influenciar seu impacto. A construção de cidades mais resilientes e o fortalecimento de nossos sistemas de resposta são passos vitais em direção a um futuro mais seguro. A história de Katrina não é apenas a história de um furacão, é um lembrete de que a natureza é poderosa e imprevisível. Sempre que ouvimos uma previsão de tempestade, devemos lembrar da força que pode ser desencadeada e da importância de estarmos preparados. Em conclusão, o furacão Katrina não apenas deixou marcas na paisagem de Nova Orleans, mas também na consciência coletiva sobre a importância da preparação e da resposta a desastres. Aprender com esses eventos é essencial para mitigar o impacto de futuros furacões. Estaremos prontos para a próxima tempestade? Só o tempo dirá. Os tornados são fenômenos naturais fascinantes e, ao mesmo tempo, aterradores. Como é possível que uma simples nuvem possa se transformar em um redemoinho devastador? A resposta está na complexidade da atmosfera e na interação de diferentes fatores climáticos. Um tornado é como um gigante dançarino de balé, girando e se contorcendo em uma dança caótica, mas sempre com um propósito: buscar a energia que o alimenta. Quando se formam as tempestades, o ar quente e úmido sobe rapidamente, enquanto o ar frio desce. Esse movimento ascendente é como uma panela de água fervendo. O vapor quer escapar, e à medida que se acumula, geram-se correntes que podem levar à criação de um tornado. Mas, o que acontece quando essas correntes se encontram? É aí que a magia, ou melhor dizendo, a física, entra em cena. Se o ar quente se encontra com um vento em direção oposta, pode-se gerar uma rotação. Imagine uma pista de patinação. Se um patinador empurra seu corpo em uma direção enquanto gira, pode girar mais rápido. Este é o princípio por trás da formação de um tornado. A combinação de ventos que giram em direções opostas cria um funil que se estende da nuvem até o solo. Mas nem todos os tornados são iguais. Alguns são apenas uma brisa em comparação com outros, que podem ser devastadores. O que determina a intensidade de um tornado? A chave está na quantidade de energia disponível no ar. Quanto mais quente e úmido for o ar, mais energia o tornado terá para crescer e se intensificar. É como se o tornado estivesse recebendo um combustível extra que lhe permite aumentar seu poder destrutivo. A relação entre os tornados e as mudanças climáticas é um tema em constante debate. À medida que o planeta se aquece, o ar se torna mais úmido e quente, o que poderia aumentar a frequência e a intensidade desses fenômenos. Mas será que as mudanças climáticas estão realmente afetando os tornados? Embora a ciência ainda investigue essa conexão, alguns estudos sugerem que sim, que o aquecimento global poderia estar alterando os padrões climáticos que dão vida a essas tempestades. No passado, fomos testemunhas de tornados que deixaram marcas indeléveis na história. Um dos mais devastadores ocorreu em 1947 no Texas. A cidade de Waco foi arrasada em questão de minutos, e mais de 100 vidas foram perdidas. Como é possível que um fenômeno natural possa causar tanta destruição em tão pouco tempo? A resposta está na velocidade dos ventos, que em alguns casos podem ultrapassar 300 km por hora. Mas não se trata apenas da força do vento. A trajetória de um tornado também desempenha um papel fundamental em seu impacto. Um tornado que se desloca por áreas rurais pode causar muito menos dano do que um que atravessa uma cidade densamente povoada. O planejamento urbano e a forma como as comunidades se preparam para esses eventos são cruciais para minimizar os danos e salvar vidas. A tecnologia avançou significativamente na detecção e previsão de tornados. Hoje em dia, os meteorologistas utilizam radar e satélites para estudar as condições atmosféricas e emitir alertas. No entanto, apesar desses avanços, há momentos em que os tornados aparecem sem aviso prévio. Como podemos estar melhor preparados para enfrentar esses desafios? A educação e a preparação comunitária são essenciais. Conhecer os sinais de um tornado e ter um plano de ação podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Os mitos sobre os tornados também são interessantes. Muitos acreditam que abrir as janelas de casa pode ajudar a igualar a pressão e evitar que se quebrem.
No entanto, isso não só é ineficaz, mas pode ser muito perigoso. A verdade é que o melhor é buscar abrigo em um lugar seguro, longe de janelas e portas. A história dos tornados não se concentra apenas na destruição, mas também na resiliência das comunidades. Após um desastre, muitas cidades renasceram, reconstruindo e fortalecendo suas infraestruturas. Esse espírito de superação é um testemunho da capacidade humana de se adaptar e enfrentar adversidades. É fascinante pensar em como um fenômeno natural tão poderoso pode ser uma mistura de beleza e destruição. Os tornados nos lembram da força da natureza e da vulnerabilidade de nossa existência. Enquanto admiramos a complexidade do clima e seus efeitos em nosso mundo, também devemos considerar como nossas ações podem influenciar esses fenômenos. A pesquisa continua, e cada nova descoberta nos aproxima de desvendar os mistérios da atmosfera. A ciência avança, mas sempre há mais perguntas do que respostas. O que o futuro nos reserva em relação a tornados e outras catástrofes naturais? A curiosidade é o primeiro passo em direção ao conhecimento, e é fundamental que continuemos explorando e aprendendo. Em última análise, os tornados são um lembrete de que, embora possamos tentar prever e controlar o clima, há forças na natureza que são maiores do que nós. À medida que continuamos observando o céu e os padrões do clima, nunca devemos perder de vista a importância de estarmos preparados e educados sobre esses fenômenos. Somente assim poderemos enfrentar o desconhecido com coragem e conhecimento. O que acontecerá com o nosso planeta no futuro? É uma pergunta que nos inquieta e intriga, e a resposta não é simples. À medida que o tempo avança, a Terra enfrenta desafios significativos que podem mudar a forma como vivemos e como interagimos com o nosso entorno. Para entender isso, é útil imaginar a Terra como uma grande máquina, onde cada parte, desde os oceanos até a atmosfera, desempenha um papel crucial em seu funcionamento. Mas o que acontece quando uma dessas partes começa a falhar? Os cientistas começaram a estudar o clima e como ele está mudando a um ritmo sem precedentes. O aquecimento global, impulsionado pela atividade humana, é um dos fatores mais preocupantes. À medida que queimamos combustíveis fósseis e liberamos gases de efeito estufa, a temperatura do nosso planeta aumenta. Mas o que isso realmente significa? Imagine que você coloca uma panela de água no fogão. No início, a água está fria, mas à medida que você acende o fogo, a temperatura começa a aumentar. Se você não controlar esse fogo, a água eventualmente começará a ferver. Assim é como a Terra está reagindo às nossas ações. Nos próximos anos, é provável que vejamos um aumento na intensidade e na frequência de fenômenos climáticos extremos. Você já se perguntou por que alguns lugares parecem ser mais propensos a furacões ou secas? A resposta está em como o clima muda e se adapta. Os furacões, por exemplo, precisam de água quente para se formar. Com o aquecimento dos oceanos, espera-se que esses fenômenos se tornem mais potentes. Imagine um esporte radical onde os competidores se tornam cada vez mais audaciosos. Assim, os furacões estão se tornando mais ferozes. A seca, por outro lado, é como uma planta que não recebe água suficiente. À medida que o clima se aquece e as chuvas se tornam menos previsíveis, muitas regiões enfrentam escassez de água. Isso não afeta apenas as pessoas, mas também os ecossistemas, que dependem de um suprimento constante de água para sobreviver. Mas o que acontecerá com a agricultura? Se as terras cultiváveis não receberem chuva suficiente, a produção de alimentos será ameaçada, e isso pode desencadear uma crise alimentar global. Um aspecto fascinante do futuro da Terra é como os seres humanos estão respondendo a esses desafios. A inovação e a tecnologia estão desempenhando um papel-chave na luta contra as mudanças climáticas. Desde energias renováveis até técnicas de agricultura sustentável, há um esforço crescente para encontrar soluções que nos ajudem a nos adaptar e mitigar os efeitos do nosso impacto no planeta. Você imagina um mundo onde as cidades sejam mais verdes e as fontes de energia sejam limpas? Essa é uma possibilidade que já estamos começando a explorar. No entanto, nem tudo é otimismo. As extinções de espécies são um lembrete sombrio dos efeitos que temos no planeta. Cada vez mais animais e plantas estão desaparecendo devido à perda de habitat e às mudanças climáticas. Isso não afeta apenas a biodiversidade, mas também mina a saúde dos ecossistemas dos quais dependemos. Refletir sobre o futuro da Terra é também pensar no futuro de todas as formas de vida que a habitam. Enquanto olhamos para o futuro, é crucial nos perguntarmos: que legado deixaremos para as próximas gerações?
A forma como responderemos aos desafios de hoje determinará o tipo de mundo que nossos filhos e netos herdarão. Cada ação conta, desde reduzir o uso de plásticos até optar pelo transporte público. É um esforço coletivo que requer a participação de todos. As mudanças climáticas não são um problema distante, estão acontecendo agora mesmo. As consequências de nossas decisões são sentidas em cada canto do planeta. No entanto, há esperança. À medida que a conscientização sobre esses problemas cresce, também cresce a vontade de agir. As comunidades estão se unindo. Os jovens estão levantando suas vozes e as empresas estão reavaliando suas práticas. Poderia ser que estamos à beira de uma mudança positiva? A ciência do clima é complexa, mas sua mensagem é clara. Precisamos agir. Cada esforço conta, e embora o caminho à frente possa parecer desanimador, a colaboração e a inovação podem fazer a diferença. No final, o futuro da Terra não está escrito em pedra, está em nossas mãos. E depende de cada um de nós decidir como queremos que seja. Em última análise, refletir sobre o futuro do nosso planeta é também um convite à esperança. Embora enfrentemos desafios significativos, também temos a capacidade de nos adaptar, inovar e encontrar soluções. Imagine um futuro em que vivamos em harmonia com a natureza, onde as gerações futuras possam desfrutar de um planeta vibrante e cheio de vida. Essa visão está ao nosso alcance, se estivermos dispostos a trabalhar juntos por ela. Então, que caminho escolheremos? A resposta não apenas determinará o futuro do nosso planeta, mas também o legado que deixaremos. A história da Terra é uma história de transformação e resiliência. E neste capítulo, nós somos os protagonistas. As extinções em massa foram eventos dramáticos na história da Terra, momentos em que a vida, tal como a conhecemos, enfrentou desafios quase insuperáveis. Para entender a magnitude desses eventos, pensemos em uma grande tempestade que atravessa uma floresta. Durante essa tempestade, muitas árvores caem e a vegetação é gravemente afetada. No entanto, ao final, a floresta pode se regenerar e florescer novamente. Mas o que aconteceria se essa tempestade fosse tão intensa que devastasse tudo o que conhecemos, deixando apenas uma pequena fração de vida para trás? Ao longo dos últimos 500 milhões de anos, a Terra experimentou 5 grandes extinções em massa. A mais conhecida de todas, a que acabou com os dinossauros, ocorreu há cerca de 65 milhões de anos. Mas o que causou tal catástrofe? Alguns cientistas apontam o impacto massivo de um asteroide como o principal culpado, enquanto outros sugerem que a mudança climática e as erupções vulcânicas também desempenharam um papel crucial. É como se uma série de eventos desencadeasse uma reação em cadeia, alterando o equilíbrio da vida no planeta. Pensar na extinção dos dinossauros nos leva a perguntar como isso afetou outras espécies. A resposta é fascinante. Após o desaparecimento dos répteis gigantes, os mamíferos começaram a se expandir e diversificar, preenchendo os nichos que haviam ficado vagos. Assim, a extinção em massa não apenas eliminou espécies, mas também abriu a porta para novas formas de vida. É como se uma porta se fechasse, mas outra se abrisse, permitindo que novas ideias e formas de vida florescessem no mundo. Um evento que muitas vezes é negligenciado é a extinção do Permiano-Triássico, há aproximadamente 265 milhões de anos. Este foi o evento mais devastador de todos, onde se estima que mais de 90% das espécies marinhas e mais de 75% das espécies terrestres se extinguiram. Imaginem um mundo onde quase tudo o que conhecemos já não existe. O que aconteceria se tudo o que amamos desaparecesse de repente? Este evento nos faz refletir sobre a vulnerabilidade da vida. Ao longo da história, as extinções foram impulsionadas por vários fatores: mudanças no clima, erupções vulcânicas massivas, mudanças no nível do mar e até mesmo a atividade humana. Poderia ser que, em nossa busca por progresso, estejamos escrevendo uma nova página na história das extinções? A extinção de espécies é um lembrete de que estamos todos conectados em uma rede complexa de vida. Cada ação que tomamos tem um impacto nesse delicado equilíbrio. Mas o que essas extinções nos ensinam sobre nosso próprio futuro? Elas nos mostram que a vida é resiliente, mas também nos alertam sobre os perigos que enfrentamos. Muitas vezes, quando uma espécie desaparece, leva consigo uma parte da história da Terra, um capítulo que nunca poderá ser reescrito. Como evitamos que nossa espécie e outras desapareçam da mesma maneira?
A resposta pode estar em como cuidamos do nosso planeta e em como tomamos decisões sobre nosso entorno. Os cientistas começaram a estudar os padrões de extinção e sua relação com a mudança climática atual. A pergunta que surge é inquietante. Estamos no meio da sexta extinção em massa? Se continuarmos com a destruição de habitats e a poluição, poderíamos estar empurrando muitas espécies para a beira da extinção. A Terra já passou por grandes transformações, mas agora a velocidade dessas mudanças é alarmante. Estamos realmente preparados para enfrentar as consequências de nossas ações? É importante lembrar que as extinções não são apenas números em um relatório, são histórias de vida. Cada espécie que desaparece leva consigo um legado, um conjunto de genes e características que não voltarão. Por exemplo, o dodô, uma ave que uma vez habitou as Ilhas Maurício, se extinguiu no século XVII devido à caça e à introdução de espécies invasoras. Imagine um mundo onde um ser tão único já não existe. É uma perda inestimável. Nesse contexto, devemos nos perguntar: o que podemos fazer para mudar o rumo? A resposta reside na conservação e na educação. Proteger os habitats, reduzir nossa pegada de carbono e apoiar iniciativas que promovam a biodiversidade são passos cruciais. Se cada um de nós tomasse decisões conscientes, poderíamos contribuir para preservar a riqueza da vida em nosso planeta. A história das extinções em massa nos lembra que o tempo é um recurso limitado. Seja falando de um asteroide que impacta a Terra ou de nossas ações diárias, cada decisão conta. Assim como a floresta pode se regenerar após uma tempestade, também nós temos a oportunidade de curar nosso planeta. Mas devemos agir agora, antes que seja tarde demais. Assim, ao olhar para o futuro, é essencial que lembremos as lições do passado. Cada extinção nos conta uma história e nos oferece uma oportunidade para refletir sobre nosso papel neste vasto universo. A história da vida na Terra é um fio contínuo que conecta cada ser vivo, e é nossa responsabilidade cuidar desse fio para as gerações futuras. A pergunta que fica é: estamos prontos para enfrentar esse desafio e garantir que a vida na Terra continue florescendo? A vastidão do universo é um cenário repleto de mistérios e maravilhas que nos convidam a refletir sobre nosso lugar nele. Ao longo de nossa história, fomos testemunhas de fenômenos surpreendentes e desvendamos segredos que nos levaram a questionar quem somos e de onde viemos. Que papel desempenhamos nesta imensa obra cósmica? Somos simplesmente um acidente em um vasto mar de estrelas, ou há um propósito por trás de nossa existência? A história do universo é uma narrativa épica que abrange bilhões de anos. Um relato que começa com o Big Bang. Mas, o que isso realmente significa para nós? Ao olhar para o céu, nos deparamos com perguntas sobre o tempo, o espaço e a matéria. A ideia de que tudo o que conhecemos, desde o menor grão de areia até as galáxias mais distantes, teve sua origem em um instante singular, é sem dúvida um conceito fascinante. Como isso se traduz em nossa vida cotidiana? Enquanto nos aprofundamos neste relato, é essencial lembrar que somos parte de um ciclo interminável. A Terra, em sua trajetória ao redor do Sol, foi moldada por eventos cósmicos e mudanças climáticas que definiram sua história. E assim como a Terra mudou, a vida nela também mudou. O que isso significa para a vida futura em nosso planeta? A pergunta ressoa em cada canto de nossa existência. Os eventos de extinção em massa que assolaram nosso planeta deixaram marcas indeléveis na forma como entendemos a vida. Cada extinção foi um capítulo de transformação, um chamado à adaptação. Que lições podemos aprender desses momentos críticos? A resposta pode ser um lembrete de nossa resiliência e capacidade de adaptação, mas também um chamado à responsabilidade que temos para com nosso entorno. Neste vasto universo, a busca por vida se torna um tema recorrente. Ao olhar as estrelas, nos perguntamos: há outros seres como nós? Buscando respostas em seu próprio canto do cosmos, a possibilidade de vida em outros planetas, especialmente aqueles que poderiam abrigar água, desperta a curiosidade e a imaginação. Poderíamos algum dia estabelecer contato com eles e compartilhar nossas histórias? A Terra, apesar de sua fragilidade, é um lugar único, um oásis na imensidão do espaço. No entanto, a mudança climática e as alterações em nossos padrões meteorológicos nos fazem questionar quanto tempo nos resta. Estamos a tempo de mudar o rumo e proteger nosso lar? A resposta a essa pergunta pode determinar o futuro das próximas gerações. Os furacões, os tornados e outros fenômenos naturais são lembretes da força da natureza e de nossa vulnerabilidade.
Muitas vezes nos fazem sentir pequenos diante da imensidão do que nos rodeia. Mas é possível que esses eventos também tenham um propósito. Talvez nos ensinem sobre a interconexão de todos os elementos em nosso planeta, lembrando-nos de que cada ação tem uma reação. Quando contemplamos o futuro da Terra, também nos deparamos com a pergunta da esperança. Podemos imaginar um mundo onde aprendamos com nossos erros e trabalhemos juntos por um futuro mais sustentável. A história nos mostrou que a humanidade é capaz de grandes conquistas, mas também de grandes fracassos. A chave está em encontrar um equilíbrio. A reflexão sobre nosso lugar no universo não só nos convida a olhar para fora, mas também para dentro. Que valores e princípios guiarão nossas decisões nos anos vindouros? A conexão entre a ciência e a filosofia se torna evidente, já que ambas as disciplinas buscam respostas para as mesmas perguntas fundamentais. À medida que nos aprofundamos nesta busca, é crucial manter uma mente aberta e um coração disposto a aprender. O universo, com sua vastidão e complexidade, é um lembrete constante de que somos parte de algo muito maior. Muitas vezes, nos perdemos nos detalhes de nossa vida cotidiana, esquecendo a maravilha que nos rodeia. A convite é olhar para o céu e lembrar que a curiosidade e o assombro são ferramentas poderosas que nos impulsionam a continuar explorando. Em última análise, a jornada através do tempo e do espaço nos leva a uma conclusão. Cada um de nós, em nossa singularidade, tem um papel a desempenhar nesta vasta sinfonia cósmica. A conexão entre todos os seres vivos é um fio que une nossas histórias, e é nossa responsabilidade cuidar de nosso planeta e de nós mesmos. A reflexão final se concentra na esperança. Ao olhar para o futuro, é possível imaginar um mundo onde a humanidade, tendo aprendido com seu passado, escolha um caminho de colaboração e respeito. Um futuro em que a ciência e o coração trabalhem juntos, onde o conhecimento nos guie para um destino mais brilhante. A pergunta persiste: estamos prontos para abraçar esse desafio? A busca por respostas e a exploração do cosmos nunca cessarão. No final, a jornada mais importante é aquela que fazemos para dentro, em direção à nossa essência. Que legado queremos deixar para as futuras gerações? A história do universo continua, e nós somos uma parte vital dessa narrativa. Lembremos que cada estrela no céu é uma testemunha de nossa existência e um farol de esperança na escuridão.